O dia em que quase levamos um golpe em Portugal, parte 2. Vem ver a continuação dessa longa história. Então, como eu estava falando, a Alisson foi e bateu a real com o cara. Disse, tu é mesmo cunhado do Thiago, porque eu vou comprar o carro, eu fiquei interessado e eu vou pagar pra ti. Aí, porque o documento tá no teu nome. Aí o cara disse assim, ele é um amigo, ele tá só intermediando e tal. Aí o Alisson disse assim, porque eu fechei com ele 4.200. Quando a Alisson falou isso, o cara ficou branco, disse assim, 4.200? Não, o meu carro ele vale 15 mil euros. Aí o Alisson foi e disse assim, não, ó, tá aqui o anúncio, tava anunciado por 6 mil e eu fechei, depois ele baixou pra 5 e eu fechei com ele 4.200. O Alisson, não, eu anunciei, aí ele foi e contou a história pro Alisson. Ele anunciou o carro por 15 mil euros. Esse cara entrou em contato com ele e disse assim, olha, eu tenho uma pessoa pra comprar o seu carro. Apaga o teu anúncio, que eu vou entrar em contato com essa pessoa, ela vai ver o teu carro. Porque essa pessoa é o meu sócio, ou seja, o Alisson era um sócio dele, e ele comprou uma casa, a gente comprou uma casa, mas ele não tem dinheiro pra pagar essa casa, e aí ele vai querer comprar um carro, e bababá, bebê, e disse que o Alisson era sócio dele. E aí ele pegou as fotos do cara, do carro, e anunciou o carro por 6 mil euros, depois baixou pra 5. E foi esse anúncio que a gente viu. E o anúncio do cara tava pendente, porque ele disse pra ele excluir o anúncio. E pra gente, ele contou a história que esse cara que tava lá era cunhado dele, que ele era advogado e tinha feito um trabalho pra ele e ele tinha pago com esse carro. Então, gente, o cara queria dar um golpe na gente e no dono do carro. Ou seja, o Alisson ia, porque ele disse que era pra gente fazer o depósito pro cara, só que o Alisson disse que não ia fazer o depósito pro cara, porque o documento estava no nome desse outro que tava lá mostrando o carro pra gente. Se o Alisson tivesse feito, o cara tivesse assinado a transferência do carro, compra e venda, não tivesse feito o depósito de 4.200 pro outro cara, quem ia se dar mal, a princípio, era o rapaz que estava vendendo o carro, porque ele não ia receber o dinheiro, porque o Alisson tinha depositado o dinheiro pro outro, a gente ia trazer o carro para casa, mas depois o cara poderia ir acionar a justiça e a gente ia se dar mal, porque a gente ia ter que responder na justiça, ele ia querer o carro dele de volta e até desenrolar tudo isso. Gente, vocês imaginam nisso? E aí o cara ficou super nervoso lá na hora e tal, o Alisson já bloqueou o outro no WhatsApp, já bloqueou no Facebook, o cara lá também já bloqueou, e aí depois quando a gente... Aí não deu certo, gente, o carro... Eu estava fazendo altos planos com a Shirley. Shirley, nós vamos passear no Cappuccino. Já tinha botado o nome do carro de Cappuccino, gente, porque o carro era lindo, vocês viram aí a foto, né? Já tinha colocado o nome no carro, já tava programando passear no carro. E o carro era lindo, gente. Eu fiquei tão triste. Fiquei triste e fiquei feliz pelo outro cara não ter caído no golpe. E também, tipo assim, poderia depois dar um problema pra gente esse negócio. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente chegou em casa, esse cara que foi mostrar o carro pra gente mandou uma mensagem pro Alisson agradecendo pelo Alisson ter falado pra ele o que tava acontecendo, porque ele não sabia, ele ia acabar, se não fosse com a gente, ele ia levar um golpe de outra... Tipo assim, o cara ia tentar continuar dar o golpe, e aí ele mandou uma mensagem pro Alisson agradecendo e tal. Mas, gente, essa foi a história. Ou seja,